Uma das características das pessoas que fazem diferença no mundo é suportar a adversidade. E às vezes essa adversidade vem das formas que a gente não espera, mas que doem muito. Algumas pessoas existem, outras pessoas persistem e vivem para contar a história. Hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar com você esse papo que a gente vai bater com o Victor Sorrentino, um médico que está mudando a história da medicina no Brasil e no mundo, passando por muita dor, por muita dificuldade, mas hoje sobrevivendo para contar a história e fazendo com que as pessoas vejam diferente o que é ter uma vida rica. Curte esse papo agora. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Se você não tem qualidade, você nem deveria estar no mercado. Eu iria em transformar a marca de vocês num objeto de desejo. Victor Sorrentino, que prazer enorme, cara, te ter aqui participando do Supercast. Esse nosso papo que a gente está há tempos querendo fazer acontecer. E eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que são para acontecer. E eu queria agradecer demais a tua disponibilidade. E tá aqui hoje para abrir o coração, contar coisas que normalmente as pessoas não conhecem e queria fazer você muito bem-vindo ao Supercast. Muito obrigado, Pedro, pelo teu evento, por ter participado de um momento tão especial, ter contato com o teu público, aquela energia inacreditável que a gente estava falando agora com todos os stories aqui. Sabe, você falou do Fator X Live, cara, você participou da segunda edição 2018, tinha 2.500 pessoas. Depois a gente teve a terceira, com 4.500, que foi agora, 2019. E em 2020 a gente vai fazer para 8.000 pessoas, cara. Então a gente tá muito feliz. Você faz parte dessa história. Caramba. Que a gente vai ter em janeiro agora. Então a gente tá gente do mundo inteiro vindo, assim, a gente tá muito feliz. Caramba. Participei da cenografia, o palco tem 100 metros. Caramba. Spoiler pra quem tá ouvindo aí, não vai querer perder em janeiro, vai ser fantástico. É o evento. Vitor, primeira pergunta que eu gosto de conversar, de iniciar o nosso papo é: qual é o grande problema que o mundo tá enfrentando hoje, segundo o teu ponto de vista? Princípios. Falta de princípios. Claro que corrupção sempre houve, desonestidade sempre houve e tal, mas talvez esse desprendimento familiar, essa falta de educação por parte dos pais mesmo, que talvez nem eles mesmos tiveram educação, eu acho que isso tem feito muita diferença em tudo, porque eu não consigo mais confiar nas pessoas, eu não confio no governo, eu não confio em quem está me vendendo alguma coisa, e a confiança é a base de qualquer relação humana, né, interpessoal, então eu acho que isso aí, princípios. Quais seriam os top 3 princípios e valores mais importantes no ranking do Victor? Para mim, honestidade, compaixão, respeito. Honestidade porque parte desse princípio que a gente precisa confiar nas pessoas e eu tenho por natureza, eu, Victor, confiar muito nas pessoas. E já me dei mal, como todo mundo se dá bem. Mal, né? O bonzinho se ferra e eu não sou só bonzinho, a gente às vezes se torna mal para outras pessoas sem nem perceber. Uma reflexão que eu gosto de fazer, porque provavelmente para alguma ex-namorada eu já fui o mal, o cara que prejudicou a vida, ou vice-versa, né? A partir daí eu acho que a gente conseguiria melhorar um pouquinho as nossas relações e a vida de todo mundo que nos cerca, porque assim, pessoas tiverem compaixão, a minha área, principalmente, Pedro, é uma área que a compaixão deveria ser uma premissa para alguém querer ser médico. A não ser que esse médico, talvez esse médico fosse única e exclusivamente aquele patologista que estivesse dentro de um laboratório. Porque o resto não dá. A vida não dá. Nós precisamos de amor ao próximo e não é um amor só baseado no amor de Cristo, ao próximo, não. Não, amor ao próximo mesmo, pessoas, poxa, eu preciso gostar de pessoas, é o mínimo. Eu não consigo conviver em harmonia com ninguém se eu não tiver um pouco de amor e acreditar que eu preciso ser bom para alguém. E o respeito, porque realmente o que mais grita hoje é o respeito. É o cara que senta atrás do avião e fica chutando teu banco, são pequenas atitudes, é a pessoa que fala muito alto no telefone, são pequenas demonstrações de falta de respeito que não dependem de educação, que depende simplesmente da pessoa se colocar no lugar da outra e imaginar que eu posso estar sendo inconveniente. Acho que um ponto importante a gente abordar é: quem não conhece você, tá perdendo tempo. Quem não conhece o Victor ainda, não te acompanha, mas como é que você apresenta para quem não te conhece? Eu fui enxergado como o filho do cirurgião plástico, que para mim nunca é problema. Eu nunca tive esse tino do ego de querer ser mais do que meu pai, seria porque meu pai se tornou uma referência na área dele. Então eu era o filho, eu era muito conformado em ser o filho. Depois disso, eu tive uma fase de ser o filho louco. Quer dizer, o pai é o tradicional, o filho passou a ser picareta agora. E eu tive que assumir essa bronca de falar assim, tá bom, e aí, eu vou desonrar meu pai? Né?
que vai acontecer com meu pai, qual é o desgosto que ele vai ter dos colegas dele olhando para ele e rindo por trás dele. Né? Essa história que ninguém sabe, pá, é triste, cara, porque é o momento que tu tá solitário e tu quer mostrar pros outros que não, tu tá fazendo por idealismo. Se fosse por dinheiro, as coisas, né, como todo mundo pensava, às vezes assim, pô, o Vitor é um cara médico, filho de cirurgião plástico, teve todas as facilidades. Eu tive todas as facilidades. Eu tive, de fato, tive. Mas eu enfrentei a maior dificuldade que alguém que tem facilidades pode encontrar, que é romper a facilidade, escolher o caminho tortuoso. E eu fiz isso, né? E eu não fiz porque eu queria trilhar um caminho parecido com o meu pai. Cara, a vida é muito interessante, né? Porque o meu pai teve que trilhar um caminho tortuoso. Ele me teve com 18 anos, ele e minha mãe. Ou seja, numa fase que meu avô estava falido, ele ia de bicicleta para a faculdade. Ele dava aula de karatê para poder pagar o estudo dele, para poder passar em medicina. Durante a medicina, trabalhou como auxiliar de enfermagem. Poucos que não são da área da saúde entendem o que é o auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem é o que limpa a fralda do paciente internado, que não tem demérito nenhum fazer isso, mas não para um estudante de medicina, né? Não se colocaria ali. Foi uma história, cara, dele tão legal que sempre me marcou. Falei assim, não, eu preciso ter uma história tão íntegra quanto do meu pai. E a vida me presenteou, cara, porque quando me colocou frente a uma situação que eu precisava assumir a sociedade, aos médicos, aquilo que eu sabia que era correto, eu trilhei pelo menos parte daquilo que meu pai trilhou com muito mais dificuldade que eu, com certeza. O seu pai não foi por opção, mas cara, você foi nesse processo de se encontrar, de rebeldia? De encontrar, e isso me trouxe então essa dificuldade, mostrar quem que eu sou. Talvez antigamente eu fosse o filhinho de papai realmente, né? E me sinto filho de papai até hoje, porque meu pai é um pai maravilhoso, né? Que eu sei que eu posso contar para qualquer coisa. Quero ser assim para o meu filho, né? Cara, é uma imagem que me marcou. Hoje se perguntam para mim, você é médico do quê? Eu sou médico. É médico do quê? Não interessa que eu fiz especialização, Pedro. Interessa qual o resultado que eu vou conseguir dar. E quem me procura busca justamente alguém que olhe para ele com o que eu gostaria que ele sentisse de mim. Que ele vai ter o olhar meu que ninguém vai dar para ele. Qual é a imagem errada que as pessoas têm do Vitor? Tem duas imagens. A imagem do público e a imagem dos médicos. A imagem do público, que eu sou uma pessoa arrogante. Tem muita gente que acha isso. Essa imagem ficou nas redes sociais. Porque eu preciso ali vestir uma armadura, porque as pessoas faltam muito com respeito. Então eu não suporto a falta de respeito. Então faltou com respeito comigo, não é para mim que eu estou respondendo, por mim. Eu não estou nem aí se alguém faz mal para mim. Eu lido bem com isso. Eu não lido bem fazer mal com outra pessoa que eu ame. Então eu acho que é um momento de eu dar o exemplo ali, falar para a pessoa assim, coloca a mão na consciência. E às vezes de um jeito duro. Então essa é uma característica minha, que todos já me aconselharam, mas deixa passar, não posso deixar passar, eu não deixo passar alguém sofrendo na rua, cara. Como é que eu vou deixar passar um desrespeito? É tão errado quanto. A tua consciência te leva a tomar uma atitude. Eu tomo atitude. Talvez as pessoas que me conhecem há muitos anos falam assim, pá, o Vic é o brincalhão, o playboy e tal, mas já enxergaram o meu outro lado. Né? A vida obrigou-os a me enxergar de outra forma. Até porque foi a forma que eu floresci. Dentro da medicina tem os que me enxergam como um ídolo, né? Pô, o cara rompeu barreiras e tal, que nem eu sabia, Pedro. Vou dizer sinceramente, toda vez que eu ouço alguém falar ainda me impacta, porque nunca foi meu objetivo fazer, eu preciso fazer história. Cara, não tem isso na minha cabeça. Eu precisava fazer o bem pro mundo. Eu sou o cara que tem o sonho ainda hoje ir para uma missão de paz em algum lugar aí e ajudar a criança. E existem os médicos que me enxergam como, que é uma grande massa de médicos, como o líder dos picaretas. Eu não sei nas outras áreas, mas na medicina a gente fala muito de picareta. Picareta virou um jargão de tudo aquilo que eu não sei e tu faz, tu é picareta. Não só eu não sei. Tudo aquilo que a minha sociedade impõe como errado, eu não questiono essa sociedade, automaticamente ela é errada. Então tu é o picareta, porque se eu xingar de todos os jeitos, tu fala que o cara com depressão, ele pode ser tratado de outro jeito que não só o medicamento. E isso é mentira. A palavra errada não é mentira. Isso é algo que eu desconheço. Perfeito. E ele coloca como mentira. O Brasil é o país onde a ignorância é sinal de autoridade intelectual. Eu sou ignorante sobre aquilo que tu sabe. Mas eu tenho autoridade para falar que isso não existe. E na medicina isso funciona. Isso. E parece estar conectado com a desconfiança que você citou no começo. Como eu não tenho capacidade intelectual para mensurar o quanto você sabe, eu ataco a tua honra. Picareta ou mentiroso, sim, né? Isso. Não é uma questão técnica, é uma questão de você tá mentindo, sabe que tá mentindo. Enganando os outros. E aí eles tocam na minha maior ferida. Porque se me chamar de picareta ou fazer alguma coisa alternativa, não tem problema.
tem problema com isso. Um paciente que hoje agenda comigo, ele vai ter consulta daqui a quase um ano. Ou seja, tem algum picareta que engana as pessoas dessa forma, cobrando o que eu cobro? Então eu passei pelo momento de eu ia matar as pessoas no começo, é aquele filho louco do plástico, é o cara que só engana, não é marketing, vai ver que não funciona, não, ele vai ser caçado, ele vai ser preso, até preso. Né? Ele já matou pessoas e aí começou a loucura. Né? Pessoas inclusive já foram processadas e estão pagando por isso, porque isso já ultrapassa bastante o limite de eu te considerar uma pessoa picareta, porque eu posso te achar desonesto. Eu não posso mentir que tu foi desonesto com alguém ou que tu matou alguém. Isso é calúnia, difamação. Então, esse é o limite. Quando o médico já não sabe mais como me atacar, por quê? Porque eu não faço mal a ninguém. No máximo, eu não vou ajudar uma pessoa como eu gostaria. Isso que é o pior. Seguramente eu sofro mais que ela. Porque eu sinto necessidade de dar resultado para ela de um jeito diferente. Se ela está me procurando, ela quer algo diferente. E talvez, e com a maioria dos casos, posso te dizer, ela já tentou outras formas e não conseguiu. Eu sou o cara que mais sinto no final. Então, ele me ataca desse jeito, ele ataca realmente o meu princípio básico, lembra que eu trouxe? E aí ele me tira do sério, a um ponto de eu responder de uma forma que não sou eu de fato. Comenta um pouquinho para quem não sabe, quais são as coisas que hoje você olha para trás e fala, nossa, passei por isso, consegui fazer isso, que às vezes nem era a ideia inicial. Cara, que marcaram a sua carreira. Então, ninguém sabe. Eu nunca fui um cara estudioso, Pedro. E aí que eu acho a conexão com a missão é que faz toda a diferença na vida de alguém. Sim. Eu tinha facilidade de aprender, de entender as coisas, mas muito disperso, muito brincalhão, porque eu entendia rápido as coisas. E eu tinha uma dificuldade de foco para longo prazo. Ou seja, ler um livro, muito difícil. Entender uma teoria inteira, muito difícil. Sempre parcial. Então eu só comecei a ser uma pessoa estudiosa mesmo a partir do momento que eu encontrei minha missão, porque aquilo me dava uma sede tão grande. Só que eu acho injusto eu falar para as pessoas hoje que elas devem só seguir a sua missão. Cara, a gente é muito jovem para decidir os 18 anos que a gente quer e às vezes, aos 20 e poucos anos, a gente não tem essa maturidade e nem teve contato com a missão, com o propósito mesmo real da nossa vida. Então, meu propósito, ajudar as pessoas, tá? Era ser um cirurgião plástico, tá? Cara, aquilo ali me motivava a estudar para aquilo. Até o momento que eu descobri que tinha uma outra coisa, só que essa outra coisa não era um estudar para mim, era fazer diferença no mundo. Nem todo mundo precisa fazer diferença no mundo, né, cara? Não é uma necessidade de a gente impor às pessoas, faça diferença no mundo. Cara, são perfis de pessoa, não tem problema. Posso fazer diferença na minha família, ser um influenciador familiar, ou de um amigo. Cara, salvar um amigo é salvar um amigo, imagina, uma sim. pessoa. Hoje eu me sinto responsável por diversas vidas, né? A barreira que eu venci é me tornar algo que talvez de personalidade não sou. Se me perguntar, Vitor, tu é um líder? Eu não sou. Me tornei. Assumi quando me tornei? Sim. Aí eu entendi aquilo que meu pai me falava. Não interessa se tu foi moldado ou não, se tu quiser aprender a fazer aquilo. Óbvio que a gente não está falando isso, eu não vou aprender a ser um Neymar no futebol. Mas assim, do que depende não de talento, né? Mas de desenvolvimento, cara, depende só da gente. Eu sou prova viva disso. Porque meus colegas de faculdade devem olhar para mim e falar assim, como assim, cara? O Vitor não era esse estudioso, esse troço, né? Mas poucos teriam hoje como argumentar comigo alguma questão de saúde. Te ouvindo, fica claro para mim que a deficiência técnica que você tinha em relação aos colegas na época, quando você encontrou a missão e a motivação, hoje foi superado. Então tem pessoas que parece que têm naturalmente uma facilidade para aprender, mas se não tiver essa gana para vencer tudo isso que você passa, também fica ali, bem que estagna, né? E também me parece, Vitor, te ouvindo a história, cara, que esses médicos que atacam hoje a tua honra e não só a capacidade técnica, talvez não é que ele quer proteger o paciente que você vai matar. Talvez ele se sente ameaçado, né? Talvez ele se sente... É o bolso, cara, e é uma coisa que ninguém gosta de falar e eu falo abertamente. É bolso, Como é bolso. assim? Dinheiro, cara. É dinheiro, isso eu venho denunciando há muito tempo. O cara que está ali preocupado que o biomédico não poderia fazer aplicação de botox, ele não está preocupado se o paciente vai ser maltratado ou não. 99,9%. Isso não a torna uma pessoa mais má. Só que não é verdade. Então, vamos ser verdadeiros. Eu estou preocupado com o quê? Olha, alguém tomando a minha área. É dinheiro meu. É isso, porque é claro que às vezes a pessoa fala assim, pô, Vitor, hoje é fácil tu falar isso. Porque tu está financeiramente bem, está com a vida estruturada. E quem está lá no começo, eu entendo a cabeça dele. Mas ele precisa também entender meu ponto de vista para ele colocar a mão na consciência e começar assim, não, peraí, cara, eu não posso mentir.
Eu posso falar que eu acho que é incorreto ele não fazer a faculdade que eu fiz, tá? Mas não pode mentir que eu estou preocupado com o paciente. E isso faz parte da nossa formação na medicina, né, cara? O aceitar que nós somos tudo, nós somos provedores de tudo em relação à saúde e todos os outros são secundários. E é muito difícil lidar com isso, né? Então, quando eu me posiciono de uma forma diferente, eu falo assim, não, eu aceito todos. Se alguém ajudar mais que eu vou aplaudir. Eu quebro muito e eu atraio 2 tipos de pensamento. O primeiro, eu falo assim, cara, deixa eu pensar sobre isso. O segundo, filho da mãe, tá contra a minha área. Não é julgar por que você mudou de rota, mas porque eu tô me sentindo ameaçado com essa rota, né? É uma ameaça, né, cara? Não, isso acontece em todos os mercados. Hoje, quando eu paro pra pensar no nome Vitor Sorrentino, na minha cabeça eu vejo um líder de um movimento que durante muito tempo foi ingrato e como a maioria dos movimentos, no começo ninguém leva fé. No começo é uma coisa muito solitária, muito difícil. E depois que a coisa, anos depois, começa a embalar e agora as pessoas começam a entender, as pessoas acham que foi fácil, né? Porque o pai ajudou tudo e tudo mais. Então, como foi o estopim de você falar, quer saber, vou começar a fazer isso mesmo que ninguém me apoie? Foi uma noite. E a males que vem para bem, a gente ouve muito disso, mas eu estava já escrevendo sobre isso. Eu tinha um histórico de ter sido diagnosticado com déficit de atenção. E aí medicado para isso. E eu não percebi que durante o medicamento me tornei outra pessoa. Percebiam quem me rodeava, família, inclusive. Mas eu não percebia, porque o efeito da droga é um troço muito louco. Parece que tu tá num manicômio antigo. Porque o efeito da droga, ele dura de manhã até de noite. Então, de manhã até de noite eu era outra pessoa. Quando eu não era mais, eu dormia. Ou seja, eu era outra pessoa. E quando eu me dei conta que eu tinha me tornado outra pessoa... por vários aspectos, melancólicos, umas coisas estranhas, meu sono e tal. Eu precisava não de era atenção. natural? Cara, não era eu. Com que idade isso? Aos 26 anos. Tu imagina que eu no poderia... auge, cara, né? no auge da produção. Cara. Tu imagina uma criança fazendo uso de uma medicação hoje. Como é que eu não vou me comportar de forma até relativamente agressiva com esses profissionais que fazem isso? E quando eu fui medicado com mais 2, associa um antidepressivo e um remédio para dormir. Aí eu me dei conta que tinha uma coisa muito errada ali. Daquelas pessoas, uns figurões, que eu considerava os papas, e são os papas dessas áreas, falei, olha, eu acho que tem alguma coisa que não está muito correta dentro da medicina. Por que estão me perseguindo tanto na medicação? Comecei a me questionar. A partir daí comecei a estudar a parte de alimentação, de nutrição, enfim, e a área que eu estudo hoje. E comecei a escrever sobre isso. Por que eu escrevia sobre isso? Porque eu não suportava o fato de só eu saber aquilo. Eu olhava e falava assim, pô, mas quantas pessoas estão passando por isso? Aí eu comecei a reconectar com a minha missão. Eu preciso ajudar outras pessoas, porque não sou só eu que estou passando por isso. E eu preciso mostrar para essas pessoas, para os profissionais, que eles estão sendo soberbos. Eles estão incapacitados de enxergar que tem um outro lado por trás que não depende da medicina. E não tem problema nenhum nisso. Aí, cara, eu escrevendo sobre isso, teve um dia que um programa fantástico pegou e foi lá, fez uma matéria esculachando tudo que era relacionado a estilo de vida. E na época eles queriam atacar a figura de um profissional que dava aula sobre reposição hormonal e tudo mais. Que hoje é consensual. Eu estou falando de 9 anos atrás, onde eles cracharam essa área de reposição hormonal na televisão. E hoje é consenso. Prescrito, urologistas, ginecologistas, consensual. Aquilo, mas ninguém pede desculpa pelo que acontece. Impressão da indústria farmacêutica na época, lá, enfim, fiquei sabendo na época o que acontecia. Eu tinha assessora de imprensa na época, eu sabia, olha, vão esculhambar. Eu falei, mas por que vão fazer isso? Mas por que maldade? Vitor, dinheiro. Na noite em que foi vinculado esse programa, detonou com aquelas coisas que eu escrevia, que era meu blog, ele era lido no mundo todo, e era um blog. Na época que todo mundo postava no Facebook sobre foto de festa, que eu também fazia isso, como eu tinha muitos amigos, eu tinha 2 Facebooks inteiros, que eu fazia, ao invés de festa, eu ia lá e escrevia matérias. E aquilo começou a bombar. E eu não queria bombar, porque até talvez eu fosse enxergado como chato de alguma forma. Sim. Puta, o que aconteceu? O cara falando sobre saúde só, sendo que é o cara, meu amigo de balada aqui, mas deixa eu te acrescentar de algum jeito. E tomou uma repercussão tão grande aquele blog que eu não podia me ausentar no dia em que atacaram parte das coisas que eu defendia no blog, só que eu defendia cientificamente, eu colocava referência de estudo, o que não fizeram na televisão. Sem dúvida. Só que a televisão ainda tinha um poder muito grande. Ali foi o único momento que eu pensei em abandonar a medicina de fato. Maior momento. Que eu falei, tá tudo errado, eu não posso participar disso, porque eu não tenho força. Não estou falando de um canal de televisão, né, com um programa que tinha toda a credibilidade na época. E aí a minha ex-esposa me entusiasmou, falou assim, olha, tá todo mundo esperando que tu responda. Tu não vai responder, e eu tinha até vergonha de responder, sabe? Eu falei assim, cara,
Não, cara, como é que eu vou brigar contra um programa de televisão? E todo o grande filósofo, eles falam muito sobre o momento de iluminação, que eu não dormi a noite toda. Engana, eu vou comprovar, eu vou explicar para as pessoas, num artigo muito grande, mas eu vou explicar. Eu postei aquele artigo, cara, foi tanto compartilhamento que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, que eu tive que associar um outro telefone na minha clínica, porque as pessoas descobriam o nome da clínica, ligavam, porque aqueles todos que se tratavam com esta medicina queriam consultar comigo, só que eu não atendia esse tipo de gente. Eu fazia isso de graça. Os pacientes de cirurgia plástica da clínica, eu ia falar assim, quem sabe a gente não faz os exames, tu muda isso, tua saúde e tal. O meu viés era esse, fazer uma pessoa que quer se cuidar de fora para dentro, cuidar de dentro para fora também. Que é algo que ninguém sabe também, né, Pedro? Obrigado. As pessoas acham que eu entrei numa área por oportunismo. Muita gente fala assim, não, mas estava bombando. Não estava bombando por negativo. Eu só era o pior momento. Era o pior momento para entrar, cara, depois de um Fantástico. Aí, claro que meu pai ajudou muito. Porque meu pai tinha um nome, pelo menos assim, não era um consultório furreco em qualquer lugar, era a clínica do Dr. Miguel, peraí. Então as pessoas se sentiam um pouco mais confiantes de, não, peraí, eu vou na clínica dele lá, não vão fazer uma atrocidade comigo lá. E esse foi o momento de eu assumir. Eu falei, bom, agora, o cara que foi atacado Fantástico em pessoa, ele ficou tão em ação que ele pegou o meu artigo e colocou na porta do site dele. Todos os médicos que trabalhavam com aquilo no Brasil, que estavam com medo de aparecer, repostaram aquilo e imprimiram e mandavam para os seus pacientes. Cara, olha só, cara. Se eu não tivesse tido coragem de fazer aquilo ali, imagina, se eu tivesse filho, seria um pouco irresponsável. Coloquei tudo a perder, menos cara. Arriscado, é. Eu sabia que eu ia ser ameaçado. Fui ameaçado, não, nós vamos te processar e acabar com a tua vida. Indústria farmacêutica, médicos, o poder de um Conselho Federal de Medicina, que tem o poder de tirar o meu conselho. Mas eu precisava, né, cara? Precisava. E o chamado foi mais forte. Eu fui inconsequente, né, cara? Você não ia conseguir viver consigo mesmo. Não tem como. Cara, eu nunca ia ser tão feliz na minha vida se eu não tivesse feito isso. Então eu vou assumir, eu vou atender isso aqui. E eu vou mostrar que isso tá certo. Então eu tinha que dar resultado. Aí ninguém me segurava. Eu tinha certeza que ninguém ia me segurar. Porque eu não precisava resolver a vida do paciente naquele momento. Se ele me entregasse um caso totalmente fora da minha alçada, eu ia até o fundo para descobrir como eu poderia ajudar ele. Cara, isso é que motivou uma mudança da minha vida e tal. Custou um casamento também, naquela época, eu não tinha mais tempo para nada. Porque drenou a energia de todas as áreas para isso. Eu estava consumido, cara. Dedicação total. Eu era atacado de um jeito que eu nunca fui atacado. Enquanto blog, tá, mas eu passei a ser atacado, né, cara? E como o ataque é uma injustiça e você não tolera injustiça, você corria atrás para responder. É isso aí que eu fazia. A altura. A altura. E aí sim, né, cara, o papel do pai super protetor me ajudou. Porque eu tinha que responder, eu tinha que me defender, mas nos momentos de maior fraqueza, em que os médicos me encontravam nos congressos, batendo nas minhas costas assim, cara, que legal que tu é assim. É legal. Faz por mim, porque eu não vou fazer nada. É assim. Na tua casa tu é sozinho. Se tu é um líder de um movimento, cara, tu tem uma impressão que esse movimento, ele te dá suporte, quando na realidade ele não dá suporte nenhum. O suporte teu é com a tua consciência. Cara, é isso aí. É a tua consciência de que está fazendo a coisa certa. Agora, aí abraçar a causa contigo, pega alguém aí me processasse pesado, quem quer pagar isso aí? Eu. Quem quer pagar uma perda de direito de ser médico? Eu tenho processo até hoje. E os médicos usam esse discurso do processo para dizer que eu sou processado, mas eu não sou processado. É denúncia de próprio médico. Porque eu falei alguma coisa que eles não concordam. Porque um processo de um paciente é diferente do que uma denúncia do colega, né? Nunca tive nenhum processo de paciente. Só que para denegrir a imagem, né, eles colocam isso. Esse cara tá cheio de processo RI, dá uma olhadinha. Olha lá, faz assim, sindicância, tu não tem acesso a saber o que é. Tem uma forma de violentar de cima para baixo, para te colocar como todos os médicos fazem. Não, eu vou então me resguardar, cara, eu vou ser... Cara, eu digo, aceite ser um Zé Ninguém na vida das pessoas, podendo ser alguém, cara. Não tem como. Por quê? Porque se eu submeter isso aí, eu estou submetendo errado. O universo não vai me dar aquilo que eu não mereço. Eu comento com as pessoas, às vezes, eu fico, cara, o Vitor é o tipo de cara que quando chega uma denúncia lá, ele deve fazer uma festa. Então, olha como a mentalidade é diferente. Enquanto a maioria das pessoas morreria de medo, de vergonha, de tudo mais, tu já passou dessa fase, né, cara? Ficou lá pra trás, que te capacitou a ser esse líder. Uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter. Se chegasse ao ponto de tu perder a tua carteira de médico, o quanto isso afetaria na tua missão hoje? Como é que tu procederia? Cara, eles iam ganhar, e eles vão ganhar, o maior inimigo que eles já tiveram na vida deles.
Porque um dia eu vou me tornar inimigo deles. Isso é fato. Ainda não é. Vai ter um momento que eu vou poder me dedicar a mudar de alguma forma a saúde. É um idealismo? Cara, Sérgio Moro conseguiu mudar a história do país. Independente de Bolsonaro, eu estou falando de Sérgio Moro. O que ele fez? Mudou a história do país. Colocou na cadeia, desmontou um esquema, trouxe bilhões para o país novamente. Então, não é um sonho, cara. É algo que é palpável, de eu algum dia me dedicar a isso. Sabe? Então, se por acaso eu perco antes, continue sendo um grande inimigo, porque se eu quisesse ser político e me candidatar, eu seria eleito. Primeiro, número 1, aquilo não dá o suporte para a minha vida. Número 2, não dependo mais de atender. Eu tenho cursos online, as pessoas confiam em mim. Se eu falar que eu sou terapeuta ocupacional, elas continuarão pagando a mesma coisa para mim. Por quê? Cara, não interessa. Não interessa. Eu tenho 2 irmãos médicos, um pai médico e um funcionário médico. Precisa ser eu assinar as coisas ou eu posso ser... Eu sou coach, eu sou life coach, sou certificado. Ou convivam comigo ou vão conviver com o inimigo, porque não tem nem mais como me atacar. Porque se eu sou life coach, atendo como coach, o conselho de medicina não entra na minha sala. Aqui não entra. Aqui eu alugo como coach dessa clínica. E quem está assinando? É o médico. Quantos médicos não gostariam de trabalhar comigo? E não é porque eu sou melhor, não. É o nível de aprendizado que podem ter e o de agradecimento das pessoas, cara. Mais legal do que o aprendizado é tu ouvir o que as pessoas me falam todos os dias. E uma vida sem isso como seria vazia, né? Para quem tá ouvindo a gente e tem esse fogo queimando por dentro, mas tá levando pedrada, o que você falaria para eles? Cara, tu tem 2 opções, né? Na pedrada tu tem 2 opções. Uma que é aquela básica, que a gente ouve muito falar, de juntar essas pedras para formar um muro, tá? Que não deixa de ser verdade. Mas a segunda opção, ela tem vertentes diferentes. A primeira vertente é, eu não tenho capacidade, tempo, dedicação, ou seja lá o que for, para poder brigar. Então eu vou aceitar ser diferente, eu vou me moldar. Não está errado, depende do ponto de vista. Ou tu tem a segunda opção, cara. A segunda opção é ter a chance de descobrir o que eu descobri. Deus guarda as melhores presentes realmente escondidos nos piores buracos. Quando a gente toma essa decisão, cara, sem consciência disso, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso de própria voz na época. Porque a gente lê, né? A gente ouve falar, Deus está te abençoando, você está fazendo certo. Mas em casa é sozinho isso, né, cara? Fazendo certo sozinho, cara, sozinho e sabendo que o mundo não é justo. Se alguém tivesse me falado isso, olha, Vitor, passei por isso, cara. Passei por isso, olha o que aconteceu comigo. Então é isso que eu gostaria de falar para essas pessoas. Sim, eu passei por isso. E a recompensa é essa. E segundo, se você estiver fazendo bem para as pessoas com responsabilidade, invista em ter um bom médico, em um bom advogado, vá para frente. Né? Cara, tem gente que mata as pessoas aí, que faz atrocidades e tá aí solto, cara. Pô, quando que um médico querendo fazer o bem para alguém, cara, sem machucar a pessoa, no máximo, se a pessoa entender que tu tá... E mais, cara, os tombos que eu tomei na vida, assim, não foram de pacientes, tá? Mas de pacientes eu tomei, vamos pegar tombo, pra pessoa ser mal agradecida. Pô, a gente brinca, né, cara, mas é a realidade. Os piores tombos que eu tomei com o paciente foi aqueles que eu dei as coisas. É ruim de pensar nisso, né? Mas foi... Porque eu não esperava gratidão, mas eu não esperava ingratidão e talvez a pessoa não reconheceu aquilo que eu dei. Dei tratamento, ligava para a farmácia de manipulação e falava assim, deixa que eu pago, cobra 20% só para, libera a consulta. Eu tenho com frequência vontade de fazer isso, né? E a minha secretária, minha gerente me barram um pouquinho, porque não é o preço e eu não sei te explicar o que é, né, cara? Eu acredito que é o princípio do plantio e da colheita. No universo, não é justo colher um fruto que a gente não plantou. Então o fruto não fica na nossa mão. Às vezes, como a gente passou pelo sofrimento, a gente não quer que outras pessoas passem também, porque dói. E ao doar algo, eu estou evitando que a pessoa passe pelo plantio. Então, pelo universo, o fruto não vai ficar na mão dela, nem que seja através da ingratidão. Na realidade, a ingratidão, no meu ponto de vista, e eu estou super conectado contigo, porque eu estou vendo 600 histórias passando na minha cabeça. Ao dar as coisas para as pessoas, a gente na realidade está privando ela da oportunidade de descobrir a experiência que a gente passou. E se hoje o Vitor é um cara que você pode dar uma paulada com 1 tonelada, ele aguenta, foi só pelas dificuldades que ele passou. Foi, sem dúvida. Sem dúvida. Porque é um desespero quando a gente vai passar por isso. É um desespero porque a gente, é justamente o que a gente não sabe o que vai acontecer, cara.
A internet nos deu essa possibilidade. A imagem que eu tinha de alguém que era processado dentro da medicina, acionado, era a pessoa que estava matando alguém, cara. E eu falava assim, mas o que eu fiz? Eu escrevi algo que pode ter prejudicado alguém, falando que a alimentação é mais importante que o remédio. É mais importante. Agora, isso não tira o mérito da necessidade do remédio também. Nunca falei que tirava. Cara, é difícil de aceitar isso, né? Com o tempo a gente vai aceitando, sabendo que, definitivamente, a gente sabe, o mundo não é justo. Uma vez, uma coisa mais boba que eu ouvi de uma pessoa, cara, a pessoa falando sobre a grama de Pisa. Falou, cara, e falou uma coisa muito boba que faz muito sentido. Qual a culpa daquela grama de ser pisoteada, cara? Nenhuma. É vivo, cara, é um ser vivo. De repente, de uma árvore, um raio em cima, cara, um ser vivo, tudo bem, não tem sentimento, até onde a gente sabe, não. Não sou eu que vou ser privado do sofrimento nessa vida, né, cara? Não vou, faz parte. E é isso aí, é sofrer, se reerguer, se reinventar e se ficar mais ainda orgulhoso da sua história, porque o que eu sonhava é que eu pudesse ter uma história pelo menos parcialmente bonita como a do meu pai, cara. Então o sofrimento hoje, pra mim, tem outra conotação. Assim, cara, vai ser história pra contar. Eu vou vencer isso aqui. As cicatrizes são histórias que a gente conta, né? Isso aqui eu passei tal coisa, isso aqui eu passei tal coisa. Muito legal. Tem 2 pontos que eu queria abordar com você antes da gente encerrar, Vitão, que é o seguinte. Número 1, o Vitor empreendedor. A gente falou do Vitor líder, né? Da causa que você está liderando. Deve ter um monte de médico que está te ouvindo, te admirando e pensando, pô, legal o Vitor ter passado por isso e tal, mas ele talvez tenha vontade de não ficar num sistema e poder fazer o jeito dele. Mas não tem nem ideia. Qual que você diria ter sido a grande lição quando você decidiu empreender sozinho? A medicina ela nos priva muito do tempo, que é uma moeda muito valiosa. Então, a gente se dedica muito, cada momento que eu estou trabalhando, eu estou na frente de alguém. Então eu estou impossibilitado de pensar em outras coisas. E às vezes eu posso até ter alguns insights durante ali as consultas, desde que eu esteja um pouco mais conectado com o mundo. Tá? Mas eu acho que o caminho mais prático hoje de se pensar nisso, cara, é a internet, cara. Eu não consigo aceitar em um médico, um profissional de saúde, que ele tenha um tempo livre que seja 15 minutos e eu gosto de série, cara, mas assim, cara, tem mais coisa mais importante antes. Deixa eu pesquisar, cara, deixa eu ver como é que eu posso ter ideias na internet, deixa eu ver o que o Vitor escreve, cara. E aí seria mais uma dica, qual a dor das pessoas, qual é a maior dor das pessoas, cara? Porque na dor a gente consegue confortar e esse conforto tem preço. Preço Perfeito. Sentimental ou preço precificado mesmo de moeda. Ele tem valor e tem um preço. Tem valor, cara. E dependendo do preço e do valor, ele passa a ter só valor. Uma mentoria contigo. Pô, vai me custar. Mudei a vida. Cara, acabou. Não tem preço. Se tu me oferecer 10 vezes mais caro, eu tô comprando. Porque mudou minha vida. Eu não tenho esse poder tão grande, Pedro, porque eu transformo a saúde das pessoas. E a saúde, eu entendo, e não é assim, não vou ser hipócrita aqui, ela vem um pouco abaixo da necessidade da sobrevivência. E a sobrevivência não é só saúde. Saúde, sim, vai aos trancos. Né? Mas a sobrevivência, nós falamos de financeiramente. Principalmente no Brasil, situação muito instável, mas tem bastante valor, porque sem saúde também tu não consegue dar tudo de ti. Não consigo entender um médico não fazer isso. Imagina se todos fossem educadores. O médico não é, cara, a pessoa que trata só. É o educador, cara. É o educador, é aquilo que eu te disse numa consulta que tu vai levar para tua família, tu vai fazer em casa, porque aquilo que eu te prescrevi, tu não sabe explicar, tu não sabe nem o porquê que tu tá fazendo. Se amanhã ou depois eu falo para meus pacientes, tu não pode depender do Vitor. Se amanhã depois tu não tiver mais condição de vir aqui, ou eu resolver não atender mais, cara, aquele aprendizado que tu adquiriu aqui é pra tua vida. E aí que o médico poderia estar entrando e fazendo diferença nas vidas das pessoas. É que eu tava conversando, até uma pessoa que eu preciso te apresentar, um paciente lá do spa. E é um cara que chegou no apogeu financeiro dele, né, veio de grandes mercados e tal, e ele não tinha mais muito prazer assim no que ele estava fazendo. E hoje ele está com um instituto, e ele ajuda pequenos empreendedores, tal, com a experiência e tal. E ele está enlouquecido, cara, feliz da vida. Ele falou, Vitor, agora eu entendo o porquê que tu te expõe e continua te expondo desse jeito. Não tem nada tão valioso quanto tu receber assim, esse feedback das pessoas, esse agradecimento das pessoas. Então o médico, para se conectar um pouquinho com algo que ele pode até não ter aflorado dentro dele, que é a compaixão, trazemos lá daquela primeira questão, é bem simples. Ajude alguém que não te procurou diretamente porque tu está acostumado com esse. Esse cara que vai no teu consultório, é obrigação tua fazer isso aí. Tu vai ter que ajudar. Agora alguém de longe, que te manda uma mensagem e fala assim, puxa, aquilo que tu escreveu ali mudou a minha vida. Imagina tu receber isso todos os dias de dezenas de pessoas. Acostuma, mas não acostuma, cara. O interessante é que
Eu não posso esperar receber a mensagem primeiro para depois começar a falar. Você tem que começar a falar. E às vezes durante um tempo não vai ouvir nada. Nada. Mas você não faz pelos outros, faz porque tem essa sede interna, né, cara? Eu tenho que fazer isso. É muito importante. Quem vai me ouvir? Cara, inicialmente aqueles mais próximos, e olha lá, não tem importância, cara. O poder da palavra, independente de ela estar atingindo uma ou duas pessoas, quanto mais poderosa for a palavra que tu proferir, mais ressonando ela vai estar. É impossível de tu romper, cara, um som alto, cara. Um som alto, tu pode fechar isso aqui, tu vai ouvir ele fora. Tu tem que botar muro aqui para tentar romper. Cara, o som alto é a diferença que aquilo que tu falou fez na vida de alguém. Ultrapassa muros, porque aquilo que me marca tão intensamente que o som alto da minha vida, em termos de compaixão e de responsabilidade aqui na Terra com algo a mais, na minha família com Deus, foi quando meu pai, mesmo tendo 4 filhos, a gente tinha tudo depois dos meus amigos, a gente enfrentamos as dificuldades naturais de pais muito jovens, né? Ao invés do sonho de só dar as coisas para os filhos, ele tinha um sonho de dar uma cadeira de rodas elétrica para um cara que ficava num semáforo em Porto Alegre, na Ceará. Só tinha um braço entre os carros. E o sonho do pai era aquilo. Quando criança, a gente não entendia o que era isso. Mas, como, cara? Eu tô precisando de mais coisa, cadeira elétrica, nós com carro velho, com tudo. Como? Meu pai fazendo 7 plantões por semana, cara, a gente mal via ele. Minha mãe levava a gente para almoçar e jantar com ele perto de hospital, para poder almoçar com ele, jantar com ele. Meu pai, quando ele fez isso, o som dele foi muito pequeno. Era só ele e o cara. A gente não estava junto. Ele deu. E a gente ficou sabendo que ele deu. E mais ou menos um mês depois a gente voltou naquele lugar lá e o cara estava com a mesma cadeira de rodas. A antiga. Cara, o que passa na tua cabeça? Falei assim, pô, primeiro, vendeu? Segundo, cara, meu pai, como é que o meu pai gastou esse dinheiro todo com troço que ele não tem esse dinheiro? Vai dar pro cara uma cadeira de roda elétrica. E será que esse cara malandramente não está usando para poder ganhar mais dinheiro? Cara, olha tudo que passa na cabeça de uma família de filhos adolescentes, né? A gente está na adolescência, 4 filhos, todos mais novos que eu, né? Nós somos eu e mais 3. Podia ser um desastre ali, né, cara? Se ele não tivesse um feelingzinho pequeno de colocar pra gente que aquilo que ele tinha feito não era pro cara. Era pra ele e pra Deus. Então, ali, cara, ele plantou a maior semente dentro de mim. Que eu não passei mais a esperar das pessoas, sabe? É preciso que a pessoa me dê algo em troca ou aconteça alguma coisa na vida dela. De fato, não, cara. Eu fiz aquilo, cara. É uma coisa muito legal que eu fiz. Podia mudar a vida. Fiz com todo o coração. Fiz com esforço para realmente transformar a vida, cara. Ah, cara. E o presente que talvez meu pai tenha tido, além dos filhos, eu posso falar por mim, né? É eu levar essa mensagem dele em todo lugar que eu posso. E eu tenho muita voz hoje. E eu levo principalmente para os médicos, porque são eles que precisam entender que, às vezes, quando a gente está bem intencionado, fazer e não ser reconhecido. Tu está num posto de saúde, tu salvar a vida de alguém e depois ele te processar porque um pontinho da pele não ficou legal. Isso acontece demais e hoje essa cultura está espalhada. Mas, para a gente não se endurecer, e meu pai não se endureceu nessa época, né, cara? Ele, olha a voz dele, cara. Ele e o cara. Depois ele e crianças. E aí eu carregar uma história quando eu tinha 14 anos de idade, carregar com 41 anos de idade, eu carregar essa história, eu poder disseminar ela entre os médicos e eu carregar dentro de mim de que eu preciso fazer isso também, independente da resposta que eu vou ter. A voz pequena, cara, depende única e exclusivamente do teor do teu discurso. Vitão, pra gente encerrar, você tá falando do Miguel, seu pai, e agora tem um outro Miguel. Você que virou papai recentemente. Conta um pouquinho pra gente o que mudou na sua vida e como é que você percebe que ao ter virado pai, que é um projeto que eu sei que você vem levando há um tempo já, tá mudando a tua visão ou a tua pegada pros próximos anos? Cara, eu assumi uma outra missão que eu nem conhecia, Pedro. Eu tinha essa missão de levar a mensagem de saúde para as pessoas e conseguir coordenar, de certa forma, um movimento na medicina de que, como a gente disse antes, tem gente que entrou pela onda por aproveitamento, por saber que é uma área que está na modinha. Não tem problema nenhum, tá fazendo bem aos outros, beleza. Eu assumi aí com o Miguel uma missão maior. A gente vê muita ausência hoje, pai e mãe, né, dentro de casa, e a gente tem uma tendência a crer que se eu tiver possibilidade financeira, eu tenho que ter enfermeira, babá, o parto cesárea, sem sofrimento. E eu tô conseguindo
fazer com que as pessoas coloquem a mão na consciência de que o ter essa possibilidade financeira, ela não deveria mudar em nada a história natural da criação de filhos, que é pai e mãe, né? De noite é o pai e a mãe, a gente não terceiriza. E eu quero viver isso, eu sempre quis viver isso. E ter a sorte da Camila querer isso também. E esse momento que eu vivenciei com ela foi um momento de mostrar para as pessoas algo que eu não imaginei que fosse tão incomum. Meio que ao vivo mostrar como é que foi. Que é sofrido, mas não é sofrido. É tão bom o que vem que não é sofrido. É tão emocionante ver um filho nascer, cara. A conquista. Não que a cesárea não seja uma conquista, é uma conquista. Tá fazendo, mas a conquista dela sentir que eu fiz tudo possível para nascer daquele jeito, não porque nascer assim é natural, porque isso pode transformar a saúde do meu filho e que hoje a ciência já explica perfeitamente. Então isso fazia diferença. Tu vê, cara, a consciência, né, dela de fazer a diferença para ele, e aí o que todos esperavam do Victor, ter uma esposa, dondoca, que não fosse suportar fazer força. Que ninguém sabe a história da Camila, o pai da Camila é caminhoneiro. Tem lá de dondoca, nunca teve. Então, é uma missão muito maior do que a minha, cara. A que eu tinha até agora foi fácil. Teve um momento difícil, hoje é fácil porque tem muitos médicos levando essa palavra à frente. Essa agora é mais difícil, porque eu, como empreendedor, como empresário, a mãe, que não tem suas atribuições todas, o sofrimento de um parto e tal, cara, é o melhor a ser feito. Se todos conseguem, são outros 500, realmente não é acessível a todos, não só financeiramente, às vezes, né, por instituições, mas também porque tem condições que nos levam a ter, obrigatoriamente, a fazer uma cesárea ou ter alguém para cuidar em casa. Mas a resposta que eu tive disso foi tão incrível, Pedro, que eu nunca tive essa resposta na minha vida, de toda a minha história, eu nunca tive essa resposta. De pessoas que falam assim, poxa, eu tive um parto tão traumático que eu tinha pensado em nunca mais ter filho, mas como eu estava errada. Por que, cara, traumático? Porque a dor é trauma. Cara, a dor minha não foi trauma na minha vida, cara. Foram recomeços, cara. E a dor da mulher no parto, principalmente nos últimos anos, que vem se colocando como assim, uma vítima. Tu não é obrigada a ter o parto natural, tu não é obrigada a ficar em casa acordada de noite, né? E, cara, não tem dor. Porque foi conquista. E aí talvez a dificuldade de ter o filho tenha nos levado também a ter tanto cuidado, minucioso com tudo. Não foi de uma hora para outra, foi mais demorado, os sintomas foram todos bonitos. A Camila, quando ela enjoou, ela ficou feliz, porque era sinal que ela estava grávida. Cara, mindset totalmente mudando. E não é algo que ela programou na cabeça dela. Porque a Camila, a gente não é de ficar programando muito. Assim. Foi algo que legal. Espontâneo. Que legal, tô enjoada, tô grávida. Nossa. Muito legal. Cara, e as fotos, tô olhando as fotos do parto, não tem como qualquer pessoa olhar e falar assim, que isso, eu quero viver isso. Que bom que eu consegui viver isso, né, cara, para conseguir entregar para as pessoas essa vontade. Ter um parto daqueles, cara, não adianta, não tem dinheiro que compre. E hoje você tem voz, né? Você tem um megafone que as pessoas ouvem sua voz. 1,5 milhão de pessoas acompanhou. Nos stories. Nos stories. Porque essa promoção toda em volta dos reality shows, cara, eu acho que precisavam ver de forma crua, nua e crua, né? Aquilo que acontece, né, cara? E foi cru, né? Não tem edição, não tem nada. Totalmente instintivo meu. Porque, cara, eu fiz uma selfie pra minha família. Eu tava assim, a Camila sentada aqui na minha frente, eu atrás dela, abraçado ela, que eu fiquei o tempo todo conectado nela. A maior conexão que um casal pode ter, Pedro, é essa, cara. Não tem momento de maior conexão, não tem transa, não tem casamento, cara, não tem nada. É esse momento, assim, de os dois pegando junto, porque de alguma forma eu precisava sentir alguma coisa, cara, eu precisava sofrer, dividir algum sofrimento com ela. Nem que fosse assim, tá ali agachado, com a dor nas costas, assim, cara, isso não é nada, essa dor nas costas aqui, dentro da água, dentro do que foi, cara. E eu fiz uma selfie, a Camila da minha frente, os médicos aqui sentados no chão, o médico que ficou dançando de noite com ela para poder estimular o parto, a doula do ladinho dela, todo mundo ali, cara, e eu fiz uma selfie pra minha família, aqui assim, ó. Todo mundo, eu falei, agora tá vindo. Tava vindo. Nossa, eu postei, cara. Cara, aquilo ali ninguém entendeu. Eu falei assim, claro que sempre tem os espíritos de porco, né? No Facebook, principalmente, né? Promoção na hora do parto. Pô, amiga, isso enxerga o lado bom da história. Nós estamos felizes aqui, ela com dor e feliz. Eu sentindo a dor dela e feliz. Não tem conexão maior, cara. E a resposta das pessoas também, nunca esperava isso.
Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, Sim. você conhece, né? Estou olhando um livro dele agora. Espetacular. Da minha cabeceira. E ele foi o cara que me ensinou que a vida não tem como evitar o sofrimento, a gente vai ter o sofrimento. Então, o sofrimento sem significado é infelicidade. E o sofrimento com significado é uma vida rica, uma vida feliz. E esse papo que a gente bateu hoje me vê, cara, todos os sofrimentos que você teve e o significado que você conseguiu tirar disso, que te deixa feliz, te deixa rico, te deixa cheio de energia para liderar esse movimento. Eu queria te agradecer, Vitor, pelo papo de hoje. Obrigado demais, cara. Foi um prazer gigante. E espero que as pessoas possam estar se sentindo tão inspiradas quanto eu tô agora para vencer seus desafios e poder viver aquilo que elas nasceram para ser, né? Cara, beleza. Para mim foi o maior prazer ainda estar aqui, porque esse tipo de coisa que é muito legal conversar, porque a gente não conversa nunca. Eu não falo isso com ninguém. Metade das coisas que a gente conversou aqui eu nunca falei, nunca expus. Talvez quem conviva comigo, talvez a minha esposa tenha ouvido alguma coisa assim, nunca expus. É o ponto diferencial na vida das pessoas, porque ter um pouco mais do básico é importante. A gente precisa, né, cara? Precisa, cara, mas um pouco o diferente é difícil de a gente ouvir. Bom demais. Obrigado, Vitor. E se você curtiu, aqui embaixo, deixa o seu comentário. Qual foi o maior insight, frase ou momento desse papo que a gente bateu hoje, que mais marcou aqui com o Vitor Sorrentino? Comenta aqui embaixo. E quem quiser acompanhar o Vitor Sorrentino nas redes sociais, é só colocar Victor Sorrentino, vai achar um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Geralmente tá com o Dr. Vitor Sorrentino. Dr. Vitor Sorrentino. E esse foi o Supercast, o podcast oficial das pessoas que fazem diferença no mundo. Se você gostou, manda esse link, essa gravação, para aquela pessoa que você conhece e precisa ouvir o que a gente conversou aqui. Vitor, brigadão, a gente se vê no próximo episódio do Supercast.